Pessoal, tudo bem com vocês? Está meio pesado pro lado de cá, meio leve pro lado de cá hoje. Sejam todos bem-vindos, privilégio estar com vocês hoje aqui. Pessoal que está em casa, muito bom estar com vocês. Começando uma série nova, começando, pelo menos no vídeo, de uma forma bem-humorada, tentando fazer você perceber que nem sempre o que a gente enxerga é o que realmente é. E a gente vai falar sobre um novo olhar sobre a igreja. E aí a gente achou importante pensar a partir desse vídeo, dessas realidades que às vezes a gente não enxerga muito bem, e de algumas perguntas que eu vou começar aqui com vocês. Mas antes é um privilégio ter todos aqui, quem vem pela primeira vez, quem está aqui com a gente a cada final de semana, sempre tentando vencer e passar essa pandemia. A gente terminou uma série de família, a gente falou muito sobre família e de alguma forma a gente tentou trazer uma reflexão para cada um de nós, para os nossos próprios corações, para curar algumas coisas do nosso interior. Mas hoje a gente começa a apontar para um outro aspecto, a gente começa a apontar para um pouco da nossa missão como grupo, como pessoas. Um pouco da nossa missão como pessoas dispostas a impactar positivamente uma cidade, um bairro, a fazer diferença na vida das pessoas, a fazer diferença onde nós estamos. E, de alguma forma, isso significa ser igreja. E a gente vai conversar sobre isso. Essa pandemia, ela teima em não acabar. Parece que o Dória e o governo de São Paulo deu uma notícia que até outubro está todo mundo adulto vacinado. Espero que seja verdade. Aí, a partir de novembro, talvez a gente tenha um pouquinho mais de tranquilidade, ainda que talvez não seja exatamente assim, mas deixa isso lá para frente. Mas o detalhe importante a pensar nesse momento como movimento radiação é pensar, eu gostaria de fazer você refletir junto comigo, da necessidade de muitas pessoas e de como a gente pode fazer diferença na vida delas. E hoje a gente vai, inclusive, aproveitar e lançar o projeto que a gente falou já na semana passada, os Sementes para a Cidade. Mas o que as pessoas pensam dos que vão à igreja? Seria a primeira pergunta que eu trago para você aqui hoje. Esse livro que está aí, o Descrentes, ele é um livro escrito por dois americanos, e eles trabalham dentro do maior instituto de pesquisa, um dos maiores institutos de pesquisa americano, que fazem pesquisa sobre diversos assuntos do mercado, da vida social, da cultura e da religião, mas no campo da religião talvez é o maior instituto de pesquisa americano, é o Instituto Barna. E eles escrevem esse livro para dizer o que a nova geração realmente pensa sobre o cristianismo e por que isso é importante. Pelo nome que eles deram ao livro, pelo menos em português, eu não vou lembrar agora o nome em inglês, Descrentes, esse livro ele vai dar justamente a opinião das pessoas que não convivem nos ambientes que a gente poderia chamar de igreja. E as falas são as piores possíveis. Julgadores, hipócritas, inconvenientes, fechados, insensíveis, discriminadores e por aí vai. Se há qualquer semelhança com a realidade, talvez é porque, de alguma forma, a gente contribui para isso. Algumas pessoas, algumas igrejas, algumas pessoas ligadas ao cristianismo contribuem para essa realidade. Mas é óbvio que ela não é toda a realidade. Essa é uma fala de quem está de fora. Essa é uma fala de quem olha de fora e fala, é isso aqui. Eu fiz uma pesquisa em portais de notícias ontem e hoje. Eu simplesmente digitei a palavra igreja. E as notícias também não são as melhores. A primeira lá é a última que eu vi, que está mais atual. Justiça leiloa bens da igreja A. Eu não vou aqui expor ninguém, só se você viu a notícia lá. Justiça leilou os bens da igreja A por causa de calotes em aluguéis, para ser mais exato, por todo o Brasil. Um pouco mais abaixo, nas possibilidades de notícia, achei notícias sobre acusações de abusos e adultérios.
Um pouco mais abaixo, achei comentaristas preocupados com cristãos sendo divulgadores de fake news na pandemia. E um pouco mais para baixo eu achei a Gabi Amarantos. É a única que eu posso citar, porque ela falou. Ela não cita de qual igreja ela era, ou é. Eu acho que ela era, né? Porque ela diz assim, Gabi Amarantos diz que foi expulsa da igreja por conta de sua animação. Eu não preciso categorizar para que você identifique quais são os temas que mais chamam a atenção da mídia em relação a pessoas ou a igrejas. Pessoas que frequentam igrejas ou igrejas e seus líderes. Essa é um olhar que a cultura e a nossa sociedade tem sobre a igreja. E nesse momento de pandemia, isso só piora porque se polarizou. Se você discordar, se você se posicionar de um lado ou de outro, você já é automaticamente taxado de alguma coisa. E essa crise, ela só aumenta uma visão negativa. É uma visão de fora, mas é uma visão. E é a visão que está aí. Alguns de nós, pastores, eles vão dizer assim, essa mídia vendida, só fala mal, e coisa que o valha. Alguns de nós conseguem fazer uma crítica, ou uma autocrítica e perceber que, infelizmente, se essas são as notícias, é porque talvez muita gente tenha tido experiências negativas com o que a gente poderia chamar igreja. Essas daqui são impressões comuns que eu já ouvi de pessoas, eu mesmo conversando. Linguagem de difícil compreensão, as pessoas reparam demais umas nas outras, e são uma coisa dentro e outra fora. E a lista poderia ser imensa. Então o termo igreja, de alguma forma, ele está tão desgastado que ele carrega um peso negativo de muita gente. E quem está dentro, às vezes só se protege, e ao se proteger, cria uma barreira às vezes maior ainda, porque não consegue dizer, você tem razão, vocês têm razão, essas coisas realmente acontecem no nosso meio, ou no meio das igrejas. É óbvio que tem coisa boa, porque daqui a pouco, se tiver alguém assim muito, que cresceu nos ambientes de igreja, como eu, ou nos assistindo, ou aqui dentro, daqui a pouco vai sair e falar, eu vim aqui para ouvir falar mal de igreja. É óbvio que tem coisa boa. Eu acho que tem igrejas em todo o Brasil que fazem diferenças em suas comunidades. E talvez se não fossem algumas igrejas, algumas situações sociais do nosso país estariam vivendo uma crise muito maior. A questão da solidariedade, gente, tem igrejas em torno do nosso país fazendo coisas que vocês não têm ideia. Ontem a gente passou no supermercado, que eu não vou dizer qual, e eles dizendo que estão fazendo uma campanha. Um supermercado famoso, grande, com mídia, com muito mais capacidade do que um espaço como esse aqui. A renda, a receita daquele supermercado é infinitamente, eu estou até passando vergonha aqui. A receita daquele supermercado é infinitamente vezes ao cubo do quadrado do infinito maior que a nossa. E eles se gabaram para a gente que eles iam arrecadar um X. Conversando ali, se gabaram é uma forma de dizer. E a gente pensando aqui, nós arrecadamos em 2020 infinitamente mais o dobro do cubo do quadrado do que eles. Tem comunidades religiosas que fazem diferença na área dos vícios.
Semana passada, se você quiser assistir a live do último episódio da série This Is Us, tinha uma menina aqui contando a história de como o seu pai venceu um processo de vício muito intenso. Ela se eu não me engano, ela não chegou a citar a instituição que o ajuda nesse processo está ligada a uma igreja. A violência contra a mulher nos grandes interiores do Brasil, lá no norte, no nordeste, nas regiões mais difíceis do nosso país, muitas vezes são igrejas e movimentos eclesiásticos, católicos ou evangélicos, que estão ajudando mulheres a se livrarem de homens violentos. Empreendedores sociais, eu costumo vir para cá, geralmente quando eu trago a Paula no horário em que ela precisa chegar aqui, por volta de umas 4 horas, eu costumo assistir Luciano Huck. E geralmente está passando aquele negócio daquele The Wall. Não sei se você já viu o The Wall. Aquelas bolas vermelha e verde que ganha dinheiro e perde dinheiro e faz pergunta. O que eu fiz de errado aqui? E aí, essas pessoas que estão lá, não foi uma nem duas vezes. Quando ele pergunta do empreendedorismo social dela, por que ela está ali, conta a sua história, o que você faz na sua comunidade, por que você veio até aqui, não foi uma nem duas. Eu vi algumas pessoas dizendo que estão ali, que fazem atividades X, Y, Z, por meio de igrejas. Então, assim, tem muita coisa boa. Só que também tem esse lado. Negar esse lado é criar um muro para aquelas pessoas que estão vendo esse lado negativo. Agora, negar o lado positivo é não reconhecer o valor das igrejas no Brasil. Então, já que a gente vai falar sobre um novo olhar sobre a igreja, eu queria primeiro começar aqui, já que a gente falou um pouco da prática, da visão que as pessoas têm, do olhar que as pessoas têm, mas eu queria falar um pouco da prática para te ajudar a pensar isso, porque eu sei que alguns de nós nos perguntamos, já perguntaram para a gente, muita gente pergunta, a gente está inclusive gravando alguns vídeos para começar a postar essa semana, sobre o que é o radiação, e algumas pessoas perguntam, é igreja ou não é igreja? Dependendo do que a pessoa pensa, não é. E dependendo do que a pessoa pensa, é. E a gente vai tentar deixar isso mais claro ao longo dessa exposição de hoje e ao longo desse mês. Primeira coisa que igreja não é, são estruturas. Igreja não é um lugar que se vai. É a primeira coisa que eu quero que você guarde. Igreja não é um lugar que se vai. Igreja não são prédios. Eu sei, eu não sou doido, que algumas pessoas falam assim, eu vou à igreja. E aí você está me dizendo então que igreja não é lugar que se vai? O termo igreja, do ponto de vista daquela visão que o vídeo disse, não foi a Paula, né? Foi o vídeo. Deus não muda a sua visão sobre a igreja. Deus não está falando de um lugar, de prédios, de estruturas, de acessórios. Isso aqui, esse palco, essas cadeiras, esse ambiente, isso não é exatamente uma igreja. Então, a resposta é não. Não é. Uma outra coisa que igreja não é, quando alguns olham para a igreja do ponto de vista da perfeição, ou se você preferir, da perfeição. Igreja não se trata definitivamente do encontro de pessoas sem falhas. Alguns têm a percepção de fora, ou mesmo de dentro, que igreja é um lugar de pessoas perfeitas. E aí os de fora logo percebem que definitivamente não se trata de pessoas sem falhas. E os de dentro, que creem que igrejas são lugar de perfeição, rapidamente se tornarão pessoas que vão esconder os seus erros, porque eles não podem, as pessoas não podem perceber que elas erram, então a gente esconde as nossas deficiências, e aí ela se torna tudo aquilo que as pessoas dizem.
E também, igreja não é um lugar de uniformização. Igreja não são linhas de produção para tornarem pessoas diferentes iguais. Eu não sei se eu alcanço a sua definição, mas eu acho que essas três são muito importantes que se você tem, você rejeite. Igreja não é geografia, não é prédio, não é estrutura. Igreja não é lugar de gente perfeita, porque algumas pessoas dizem que não vão àquilo que elas chamam de igreja porque elas não estão preparadas, e outros não vão com medo, com receio de parecer que vai ter que entrar numa forma. Eu acho que essas três definições, elas passam distantes. É como você estiver olhando a igreja e vendo outra coisa, como a gente viu no vídeo. Se eu pudesse trazer uma definição de igreja para a gente, essa definição você não vai encontrar em nenhum livro. Essa definição, ela faz parte da experiência e daquilo que a gente pode encontrar naquele que melhor define a igreja, que é o seu próprio fundador, que se chama Jesus. E eu acho que a gente poderia definir mais ou menos assim: igrejas são pessoas em movimento, que caminham juntas ao redor e em direção a Jesus, dispostas a espalhar o seu amor, incluir mais e mais pessoas, ajudando umas às outras a tê-lo como alvo, e que alimentam esperança no presente e no futuro. Dá para decorar? Acho que não, né? Mas não vou usar essa palavra. Eu peço para você prestar atenção nessa frase: igrejas são pessoas em movimento. Igrejas não são lugares, igrejas são pessoas. Então tá bom, se a gente aqui em algum sentido é uma igreja, são as pessoas que estão aqui dentro e não o espaço. E se em algum sentido a gente é uma igreja, é porque de alguma forma essas pessoas se movimentam ao redor e em direção a Jesus. É isso que define uma igreja no Novo Testamento, aonde o termo vai ser usado para falar desse povo ou dessas pessoas que se reuniram em torno e em direção a Jesus. O termo propriamente dito, ele vem do grego, e o grego, como algumas línguas, o inglês é muito assim também, a gente tem palavras que são compostas de duas palavras, e aqui as duas palavras que compõem igreja, a palavra no grego é eclesia, e composta de ek, que é de um lugar para outro, geralmente é traduzido como fora, e eclesia, na verdade, a sua raiz é kalel, que é chamar. A palavra igreja, no seu original, ela significa aquelas pessoas que saem de um lugar para outro porque foram chamadas, ou chamados para fora, ou chamados para se movimentar. Igrejas são pessoas em movimento, que caminham juntas, ao redor e em direção a Jesus. E ao se aproximar de Jesus, vem uma disposição para espalhar o seu amor, incluir mais e mais pessoas, ajudar umas às outras, essas pessoas que já estão e as pessoas que são incluídas, a ter Jesus como um referencial de vida, um alvo, e que alimentam a esperança no presente e no futuro. Se eu puder te dar uma definição de igreja, eu daria essa. Se eu pudesse te dar uma segunda, eu diria que é um movimento de pessoas dispostas a refletir, experimentar e expressar o amor e a graça de Deus. Porque, em outras palavras, é a mesma coisa. Pessoas, o símbolo, o ícone, se eu procuro o ícone de igreja no Google, o que me vem são isso aqui, é isso aqui, o lugar. Mas eu acho que o símbolo de igreja são pessoas que se reúnem ao redor da cruz. Essa é a ideia. Da onde eu tiro essa definição? Eu tiro essa definição dessa cidade. Não sei se você já foi à Grécia e não sei se você já foi a Salônica. Ela está lá até hoje.
Essa é a cidade de Salônica. A imagem não está a melhor possível aqui no nosso Data Show, mas se você procurar no Google, é uma bela cidade diante do Mar Egeu, é uma cidade comercial muito pujante da Grécia, mas ela era muito mais pujante na época em que a definição que eu mostrei para vocês foi feita. Quando essa definição aqui foi feita, essa cidade não se chamava Salônica, ela se chamava Tessalônica. Tessalônica é o nome da irmã de Alexandre o Magno, casada com Filipe, e esse Filipe conquista essa cidade, que chamava Termais, águas quentes, e ele transforma, lá mais ou menos 300 anos antes de Cristo, essa cidade, ele deu o nome da sua esposa, Tessalônica. Tessalônica é onde Paulo chega mais ou menos entre 50 e 60 depois de Cristo. E quando ele chega lá nesse movimento de pessoas para espalhar o amor de Deus e incluir mais e mais pessoas para ter Jesus como alvo e alimentar a esperança, o nome da cidade já é Tessalônica. A gente está falando numa cidade na época de 200 mil habitantes, portanto, para a época é uma metrópole. Não havia tantas cidades assim com mais de 100 mil habitantes nesta época no Império Romano. Ela é uma cidade livre, nunca foi dominada por tropas romanas, porque ela é uma cidade reconhecidamente como uma cidade romana. Esta cidade, ela é uma das principais, ou se não na época, a principal rota de comércio. O comércio que saía de Roma para o Oriente, ou do Oriente para Roma, passava por Tessalônica. Paulo, ele chega nessa cidade e você pode conhecer essa história em Atos 17. Atos 17, livro de Atos, capítulo 17, o 5º livro do Novo Testamento, lá você tem a história da chegada de Paulo em Tessalônica. Essa chegada gera um grande tumulto no comércio, porque uma das grandes fontes de comércio de uma cidade comercial faz parte da religião. Porque a religião, pensando no paganismo, não no catolicismo, ou talvez no islamismo, ou no cristianismo, o paganismo ele é baseado em diversos deuses, diversas imagens, diversos cultos, diversas possibilidades. Se eu estou com um problema na empresa, é um Deus. Se eu estou com um problema na agricultura, é outro Deus. Se eu estou com um problema no casamento, é outro Deus. Se eu estou com um problema com os filhos, é outro Deus. E tem Deus para tudo. A chegada do cristianismo aqui gera um grande burburinho. Na verdade, acontece uma revolução na cidade na medida em que eles passam a orientar a vida deles não ao redor de diversos deuses, mas ao redor somente de Jesus. Quando isso acontece, parte do comércio perde a sua pujança. E nesse sentido, Paulo e os seus companheiros são expulsos de lá. E eles saem de lá e vão para Atenas. E chegando em Atenas, Paulo está muito preocupado para saber, porque parece que Paulo conseguiu ficar lá um mês e meio. E nesse tempo ele explicou o que era que eles estavam fazendo, o que era aquele movimento que eles viviam. Muitas pessoas organizaram as suas vidas ao redor de Jesus. Eles precisam ir embora. E indo embora, fica uma grande preocupação sobre como eles estavam e se eles entenderam o que eles precisavam ser a partir daquele momento. Então Paulo, ele está aqui, aqui é Turquia, Grécia, Itália, a bota. Paulo ele vai sair mais ou menos daqui, Antioquia, ele vai subir para cá, chegando aqui acontecem algumas coisas interessantes que vale ler lá em Atos 15:16. E ele está na dúvida se ele sobe, se ele volta, ou se o único lugar que ele não queria vir é para cá. Mas, de alguma forma, Deus falou que ele tinha que vir para cá. Ele para em Filipos, e de Filipos ele desce aqui para esse pontinho do Mar Egeu, aqui no norte da Grécia, naquele mar lindo que a gente está vendo, e ele desce para cá, para Atenas. Ele está em Atenas, e de Atenas ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. E olha a expressão, Paulo, Silvano e Timóteo,
A igreja dos Tessalonicenses. Por que eu falo que igreja não é prédio? Porque nessa época não tinha nenhum prédio, ninguém se reunia em prédio, as pessoas se reuniam nas suas casas, nas ruas, nas praças, porque igrejas são pessoas. Quando Paulo, Silvano e Timóteo dizem, estamos escrevendo à igreja, eles estão escrevendo aos tessalônicos, que orientaram e organizaram a sua vida ao redor e em direção a Jesus. E é nesse contexto que nasce aquela definição que eu falei para vocês, porque Paulo, ele manda Timóteo para lá, dos 3 é Timóteo que vai, Timóteo tenta entrar na cidade, cuidado Timóteo, mas entra e tenta ver se eles estão entendendo o que é, qual é o olhar que eles têm sobre igreja. E aí a gente vai perceber, se você ler essa carta, várias vezes a ideia do movimento. Eu separei alguns aqui só para exemplificar. Paulo fala assim, olha, estou muito feliz com as notícias que Timóteo trouxe para a gente. O que vocês têm demonstrado. Eles estão demonstrando alguma coisa para as outras pessoas. Existe um processo grande de inclusão nessa igreja. Vocês se tornaram modelo. Porque o modelo deles é Jesus. Partindo de vocês, propagou-se a mensagem, por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Então, na verdade, naquele mapinha aqui, daqui, muita gente aqui ao redor passou a conhecer essa vida possível de ser orientada em torno de Jesus, por causa deles. E aí Paulo conclui o capítulo 1 dizendo assim, o resultado desse movimento é que a gente não tem necessidade de dizer mais nada. Perceba que, na minha definição de igreja, pessoas orientadas em torno de Jesus, que incluem outras pessoas, a gente pouco falou do termo missão ou pregar, porque, na verdade, a própria identidade estava tão presente na vida deles, que o resultado é que não precisa dizer mais nada. As coisas estão acontecendo porque existe uma comunidade que decidiu ser igreja. Então, gente, o que a gente vai fazer ao longo dessa série é pensar nessas 4 questões que eu coloquei na definição. Espalhar o amor, incluir pessoas, ter um estilo de vida de Jesus como modelo e compartilhar a esperança. Se tem uma definição de igreja para mim, é isso. E hoje a gente começa por aqui, pessoas espalhando o amor de Deus. Ainda no primeiro capítulo, porque eu acho que o primeiro e o terceiro capítulo vão se concentrar no tema do amor, eles são chamados de amados de Deus, e logo em seguida é dito assim, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que no centro do que eles têm demonstrado, no começo está trabalho com fé, perseverança por conta da esperança, e o centro da frase está aqui, o esforço motivado pelo amor. Onde eu estou querendo chegar com tudo isso? Eu acho que pelo menos essa parte do amor até o final a gente vai entender junto, mas eu preciso que você entenda que a gente vive uma sociedade que, ao falar de amor, ela pensa naquilo que a gente recebe, não naquilo que a gente dá. Quando a gente fala de uma comunidade de amor, a gente logo pensa num lugar em que a gente vai ser muito amado, e isso é verdade, deveria ser assim, mas a motivação do ser igreja para Paulo em Tessalonicenses é que todo o nosso esforço é motivado pelo amor. Isso significa dizer que em tempos difíceis como estamos vivendo, que é difícil ser igreja numa sociedade em que a gente precisa se esforçar para manter ou ser alguém que faça a diferença, eu vou ter um processo de esforço, e esse esforço cansa. Não há esforço que não gere cansaço. Só que Paulo ele faz uma relação assim, por que eu aguento o esforço como igreja? Porque eu sou motivado pelo amor, porque eu sou amado por Deus, e esse amor é razão e motivação para eu seguir.
Então, assim, quando as coisas pioram, quando as coisas complicam, quando as coisas dificultam, se lembre que ser igreja passa pela razão maior do amor de Deus que chega até a gente. E aí, eu termino aqui, ó. Aí ele vai falar nesses 2 versos do capítulo 3 sobre a ideia de espalhar o amor. Se nós queremos e podemos ou devemos ser esses chamados para ir em torno de Jesus e espalhar o amor, esses 2 versos são o melhor esclarecimento que Paulo traz dentro dessa carta. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Lembra lá? Timóteo foi, Timóteo voltou, e ele está feliz que recebeu boas notícias, dizendo assim, ó, tem fé e tem amor entre vocês. E aí ele diz, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Primeira coisa que esse texto diz para a gente é que só espalha amor quem tem. Não é possível a gente decidir fazer diferença no bairro, na cidade, para outras pessoas ou entre nós, se não houver amor dentro de nós. Paulo, ele diz e reconhece pela palavra de Timóteo que, olha, eles têm amor. O amor que recebemos e ficamos felizes com as boas notícias a respeito do amor que vocês têm. Só consegue espalhar amor quem tem amor. Na sequência, o texto diz assim, que o Senhor faça crescer o amor. Em tempos como o que a gente está vivendo, a gente se afastou, cada um foi para a sua casa, e agora a gente tem voltado aos poucos. Alguns conseguem vir mais, outros conseguem vir menos, outros naturalmente têm viagens, têm preocupações, e a gente não consegue mais ter isso aqui do jeito que a gente gostava. Isso esse modelo mental, para quem estava acostumado com igreja cheia, é muito difícil, gente. Vocês não sabem o tamanho do meu sofrimento, muitas vezes, por conta de liderar um processo como esse, de não poder ter assim, falar, vamos encher, vamos fazer o churrasco que a gente não fez semana passada, vamos ver isso cheio. E esse processo do distanciamento, ele costuma esfriar o amor. Por quê? Como é que diz aquele ditado? O que o olho não vê, o coração não sente. Então a gente para de se ver. Pode acontecer entre namorados que moram em cidades muito distantes e se veem muito pouco, em outros países às vezes. Pode acontecer entre pais e filhos que perdem o relacionamento. Pode acontecer entre comunidades como essa. Só que, olha o que Paulo pede para eles, que o Senhor faça crescer. O que cresce o amor, o que desenvolve o amor, é estar na presença de Jesus, é estar com o Senhor, que Ele faça crescer. Eu desafio a mim e a você, estando presente ou estando em casa, vindo ou não vindo, enfrentando essa pandemia, cada um na maneira como tem entendido e a gente tentando respeitar todos os protocolos. O detalhe, se a gente ficar preocupado com o que, às vezes, essas estruturas podem oferecer, elas faltam, como elas faltaram em 2020, como elas podem vir a faltar daqui a alguns meses, se essa perspectiva do Dória aí não se confirmar. Então, assim, como é que eu tenho amor para dar, se eu não busco no Senhor crescer nesse amor? Eu preciso orientar a minha vida ao redor de Jesus. Essas 2 últimas semanas eu falei para Paula, o fato de eu falar aqui todos os dias, gente, não muda em nada a facilidade com que eu tenho de esfriar no amor. As últimas 2 ou 3 semanas eu tive discussões na portaria de casa, no supermercado e no outro condomínio, que eu tenho lá aquela ideia de construir um dia. E eu virei para Paulo e falei, Paulo, eu estou meio ranzinza, eu estou discutindo com todo mundo. Eu só não discuti no trânsito ainda. E eu dei um passo atrás. Eu voltei um dia desse no condomínio
E aconteceu exatamente uma situação muito parecida com o que a que fez que eu me estressasse. E eu falei para Paulo, eu não vou fazer o que eu fiz da outra vez. Eu preciso dar um passo atrás. Eu preciso voltar a desenvolver aquilo que eu acredito. Só que eu sozinho não consigo, eu só consigo à medida em que eu vou para o Senhor. Ou eu tenho isso, ou eu não desenvolvo. Paulo vai dizer aos Romanos assim: não deva nada a ninguém, só o amor. A única dívida que a gente deve ter com as pessoas é o amor. E aí ele diz mais, que o Senhor faça transbordar o amor que vocês têm. O amor só é abundante quando temos Jesus. E esse para mim é o grande dilema que faz com que as pessoas olhem de fora a igreja e não veem nela o que ela deveria ser. Porque parece que algumas igrejas conseguem se amar dentro das quatro paredes, mas têm dificuldade com o transbordamento. Então, igreja que espalha amor, o amor é abundante e ele ultrapassa as barreiras das suas paredes. Por causa disso, porque o amor é uma reação em cadeia. O amor que vocês têm, olha só como tem uma cadeia aí, um processo que vai motivando e girando o amor. O amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Se a gente for pôr na ordem, Paulo chega na cidade e apresenta para eles uma comunidade baseada no amor. E ele passa a amar essas pessoas que antes não conheciam a experiência de orientar as suas vidas ao redor de Jesus. Essas pessoas que são alcançadas pelo amor de Paulo, Timóteo e Silvano, eles passam a amar uns aos outros, porque agora, como eles estão fora, ou eles foram chamados para orientar a vida de uma maneira diferente, eles precisam de uma comunidade para uns aos outros se amar. Só que esse amor que chegou deles para eles, que virou um amor uns aos outros, precisa ser um amor para com todos. Por quê? Porque Paulo ele vai dizer assim: eu um dia fui alcançado por esse amor e agora eu alcancei vocês, tessalônicos, e vocês agora alcançam outras pessoas. O amor é uma reação em cadeia. Isso é o que faz igreja ser igreja, essa capacidade de amar. E por conta dessa bendita polarização, a gente está com uma capacidade imensa de odiar. E isso depõe contra. Eu queria concluir aqui. Dependendo do seu olhar para o que significa esse lugar aqui, ou qualquer outra coisa que você chame de pessoas num movimento ao redor de Jesus, dependendo da maneira como você olha, é a postura que você vai ter em relação a espalhar amor. Se não ficou claro, eu explico. Se você tivesse essa quantidade de barras de ouro em casa, você ia chegar aqui, pegar o microfone e falar: gente, então, eu estou lá em casa com 250 mil barras de ouro e eu queria dar uma para cada um. Quem, em sã consciência, faria isso? Levanta a mão. Pode levantar, que aí eu já sei para quem pedir, quando precisar. A gente não faz isso com dinheiro, com barra de ouro. Ninguém vem aqui na frente e fala: queria agradecer a Deus, porque a minha conta, em 31 de dezembro de 2020, fechou com 550.252,35 centavos. Não é verdade, tá, gente? Se duvidar, nem os centavos tinha lá. Ninguém fala isso. Sabe por quê? Porque é um risco. É um risco você contar quanto você tem. É perigoso. Você não sabe o que vão fazer com você. Quando a gente pensa a igreja do ponto de vista de um tesouro que a gente guarda só para a gente fica muito preso à valorização, por exemplo, do ambiente. Se faltar o ambiente, se fechar as portas, acabou, porque a gente
aquilo é um tesouro nosso, aquilo é meu, e se é meu, eu guardo, e aquilo é importante para mim, porque eu sou apegado a estruturas, eu sou apegado às coisas, e apegado às coisas tem que ser do meu jeito, porque é meu. Se é meu, se esse amor que eu estou recebendo é meu, ele é para mim e não para os outros, porque os outros não merecem, os outros não precisam dele, os outros que se deem mal, porque os outros não conheceram o amor que eu conheci. Então, se é um tesouro nesse sentido, é o meu bem pessoal, e se é o meu bem pessoal, é só para mim. Eu vou amar para dentro. Quando meu filho fizer 18 anos, eu vou falar: filho, vem cá. Você está crescendo, eu estou envelhecendo. Eu queria te mostrar onde é que eu guardo as barras de ouro. E aí eu vou levar meu filho naquele quartinho escondido, abrir o porão. Depois do porão vai ter um outro porão, e depois do outro porão vai ter um segredo de chave, depois do segredo de chave tem um negócio que eu olho e que vai ver meu olho, a minha íris, e aí vai destravar uma porta, e depois de destravar a porta, eu vou mandar uma mensagem para a Suíça, e a Suíça vai me devolver uma mensagem, e eu vou digitar o código que chegou da Suíça, e quando eu abrir vai ter... Não, calma, aí chegou o ouro. E eu vou falar: filho, está aqui, é seu. Igreja para muita gente é isso, é um negócio para os filhos. Eu quero que meu filho tenha isso. Mas se vem um filho que não é tão assim, do jeitinho do meu filho, a gente diz assim: esse lugar não é deles, esses meninos, essas meninas bagunceiras, é do meu filho, porque o meu filho, é o tesouro, é o meu tesouro que eu passo para o meu filho. Tem muita gente que olha a igreja assim, e eu queria desafiar, a gente é tão assim embrionário, que mesmo a gente às vezes nem sabe dizer com certeza se a gente é igreja, mas se é no sentido mais assim desses movimentos, dessa visão de uma igreja como ambiente, como lugar de perfeição, como lugar de uniformização, talvez a gente não é mesmo, mas eu tenho receio que a gente comece a tornar um lugar como esse, ou essa comunidade, nisso aqui. Só que é diferente quando se trata disso aqui, ó. Quando você vai num bom restaurante, e eu nem sei se você gosta dessa salada aí, mas foi a melhor foto que eu achei. Quando você vai num bom restaurante, o que mais você quer é contar para os outros que você foi, não é? Cara, comi uma comida. Conversando com a Paula agora à tarde sobre exatamente esse ponto, na verdade um restaurante bom não é só a comida, a gente fala da experiência que a gente teve lá. Cara, da hora que você entra, a ambientação, a música que tocava, cara, o jeito que o garçom me tratou, o jeito que a comida chegou, cara, na hora de ir embora, todos os detalhes, o quadrinho na parede, cara, que experiência, vai lá. Conhece aquele restaurante. Quando a gente vai numa cidade legal, o que a gente quer é contar para os outros: olha, que cidade! Se eu fosse você, eu ia lá. Eu conheci Colônia do Sacramento, uma cidadezinha do Uruguai. E para quem a gente pode, que está para casar, a gente fala: olha, se fosse possível casar em Colônia do Sacramento, que paisagem, que foto que você ia ter no seu casamento se você casasse em Colônia. Porque esse é o olhar que a gente tem de espalhar o amor. Não é um tesouro que eu guardo para mim e ninguém pode saber, mas é um restaurante que eu tenho uma experiência que eu gostaria que todos os meus amigos tivessem. É aquele restaurante que a gente fala assim: é caro, mas vale a pena. A gente não fala isso? Você vai deixar lá, você foi em 2, vai deixar uns R$500. Aí alguém pensou assim: nossa, que lugar barato. Aí tudo bem, se você vai em lugar mais caro, eu ainda não tive coragem de deixar R$500 num restaurante. Mas, quem sabe ali no Pobre Juan, você deixa isso. E o lugar chama Pobre.
Pobre sou eu, o Juan está rico. Mas tudo bem, acabei de fazer propaganda para eles. A experiência vale a pena. Gente, nós somos portadores do amor de Deus. Nós somos portadores do amor de Deus. Nós compartilhamos esse amor quando estamos aqui reunidos. Porque é a experiência de chegar e toda a ambientação que faz com que a gente se sinta bem, ou pelo menos é o que a gente tenta cada sábado, presencialmente ou em casa, é fazer que as pessoas se sintam bem, tenham uma experiência do amor e da graça de Deus. Só que nós somos, por fim, a própria expressão do amor por onde vamos. Sem essa percepção, sem esse olhar, a gente é tudo menos igreja. A gente recebeu o amor, a gente compartilha o amor e a gente expressa o amor em palavras, em atitudes, na maneira de ser e viver diante de todas as pessoas. Isso é ser igreja. Quando a gente pensa em igreja só para a gente nada mais está fazendo do que virando um consumidor. Eu convido você a ter um olhar de quem tem uma experiência com Deus e que essa experiência precisa ser expressa fora dessas paredes. Que Deus ajude a gente a ter esse novo olhar sobre o amor que a gente recebe. Espalhar o amor é o novo olhar que a igreja precisa ter. Deus nos abençoe.